Glória a Deus, aleluia. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui, que bom que o Senhor separou esse tempo para nós. Irmãos, coloca o seu celular no modo avião, não você entre em modo avião, tá? Só o celular. De vez em quando lá em casa eu estou no modo avião, a minha esposa tem dificuldade quando eu estou no modo avião, então não venha para o culto e se coloque no modo avião, deixe só o seu celular. Queria compartilhar com você hoje sobre liberdade. Liberdade é o presente que Deus tem para cada um de nós. A gente só consegue viver uma vida cristã autêntica, sobrenatural e poderosa se nós tivermos um encontro com Jesus, porque Ele nos entrega uma vida completamente livre. Completamente livre. João 8,36, eu queria que você abrisse. João 8,36, Jesus está falando e Ele diz algo muito importante. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo quer convidar você, nessa manhã, eu e você, porque isso para mim, primeiro, para nós olharmos, nós permitamos que Ele sonde as nossas vidas, e verifique, e analise, e sonde se existe alguma área na nossa vida, que nós não estamos experimentando a liberdade. Mas eu quero falar, hoje, eu gostaria de pregar essa mensagem em dois momentos. Um, a gente não sabe quando será, mas hoje eu queria falar sobre liberdade em Deus, liberdade em uma vida com Deus e liberdade nos relacionamentos. Hoje eu queria só abordar essa parte. Jesus, Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Eu lembro de uma vez que eu era jovem, eu estava lá na comunidade da graça, e eu me envolvi num pecado grave. E eu falei para o meu pastor, Wagner Fernandes, e eu disse para ele assim, Wagner, eu não consigo agir de outra forma. Ele falou assim, eu sei por que você não consegue. E eu falei, uau, por que eu não consigo? Ele falou, porque você é escravo. Aí eu, quê? Porque às vezes a gente está dentro da igreja, a gente está andando com Jesus, e a gente pensa que tudo aquilo que a gente fala, repete, escuta e fala, já é uma realidade das nossas vidas. E o Espírito Santo sempre sonda o nosso coração, para nos levar a repensar sobre coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então hoje de manhã cedo, Ele quer medir o nível de liberdade que você tem com Deus, que eu tenho com Deus. E nós estamos aqui, Jesus. Isaías capítulo 61, verso de 1 a 4, essa já é a terceira mensagem que eu cito esse texto. Esse texto, ele foi um presente de Deus para mim no dia do meu aniversário. E eu entendo que qualquer coisa que eu vier a fazer, tem que estar ligado com este texto. Pode ser que algumas vezes eu cite ele. Isaías 61 diz algo da missão de Jesus. Ele revela para a gente o business de Jesus. Qual é o negócio dele? Diz assim, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu, me escolheu para levar uma boa nova aos pobres, me enviou para consolar os de coração quebrantado e proclamar os que estão cativos o quê? Que serão soltos, até o verso 4. Para que os prisioneiros sejam libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram, ei, é chegado o tempo do favor do Senhor. Próximo. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas de gerações em gerações. O negócio de Jesus, meu irmão, é tornar os prisioneiros livres. O negócio dele é esse.
Aonde ele chega, ele instala um negócio chamado liberdade. Diga, liberdade. Liberdade é o business, é o negócio dos céus. Quando você recebe Jesus e você nasce de novo, acontece duas coisas sobrenaturais. Quando você nasce de novo. Uma, que você ao nascer de novo, porque antes de você nascer de novo, tem duas pessoas trabalhando contra você. Uma é, como o César diz de vez em quando, em espanhol, para homenagear o Júlio, o El Capeta. Esse é o primeiro que trabalha contra a gente. Depois do capeta, quem trabalha contra a gente é nós mesmos. Quando você nasce de novo, sabe o que acontece? Só tem o diabo. Você não está mais fazendo mal para você mesmo. Você não está mais conspirando com Deus no sonho de te entregar uma nova vida. E interessante é que quando sobra só o diabo, ele já está derrotado. Então você tem tudo para viver uma vida livre e sobrenatural. Então, porque Jesus já resolveu o problema do diabo. Então, quando você nasce de novo, você se reinicia, uma nova vida começa a acontecer dentro de você. E se existe uma coisa que nós precisamos ser libertos, é do pecado. Diga, do pecado. Jesus nos veio libertar do poder do pecado. A Bíblia diz isso, que todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que peca é escravo. Por que eu não conseguia mudar aquela situação? Porque eu não carregava a liberdade. Se você está, a Bíblia diz assim, se você está preso em uma coisa, aquilo virou o seu Senhor. Então, quando Jesus vem e nos reinicia numa nova vida, a primeira coisa que Ele faz é nos libertar do poder do pecado. E aí nós ganhamos acesso a essa vida nova. Acesso a essa vida nova. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 3,17. Tomara que seja 2 Coríntios, porque depois que eu escrevi aqui... 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então vamos repetir: ora, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Irmãos, aonde Deus está, há toda a liberdade possível. E é interessante que quando você se depara com essa liberdade, você vai ganhar uma capacidade de produzir frutos, porque aonde está o Espírito, há liberdade, e onde está o Espírito, começa a haver uma geração de novos frutos, uma colheita se inicia. Que colheita é essa? Queria que você abrisse em Gálatas 5:22. Quando você nasce de novo, a liberdade instala-se em você, para você viver uma nova vida, frutificando, dando frutos. Olha só, Gálatas 5:22 a 20. Vamos ler lá, que diz dos frutos da carne, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Nós vamos só ler os frutos do Espírito. Mas o Espírito produz este fruto. O que ele produz? Vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Quando nós recebemos a nova vida em Cristo, quantos têm a nova vida em Cristo aqui? Muito bom, com você que eu estou falando. Nós começamos a produzir esses tipos de frutos. Quando nós vivemos a vida do Espírito, onde há liberdade, uma exploração desses frutos, nós começamos a experimentar. Você pode nadar no oceano do amor, está disponível para você, está liberado, está acessível. Você pode nadar no oceano e mergulhar na maior profundidade possível de alegria, de paz, de paciência, de benignidade, de bondade, de fidelidade e de mansidão. E tem um detalhe: a nova vida desbloqueia isso para você, a liberdade do Espírito desbloqueia para você a capacidade de mergulhar no tanto quanto que você quiser. Não vai ter o limite, não vai estar em Deus, vai estar em você. Mas há um fruto que é incrível, que ele tem tudo a ver com a liberdade. A liberdade não anda sem esse fruto.
E qual é o fruto? É o último, é o domínio próprio. Essa é a coisa mais incrível. Por que domínio próprio? Liberdade é a capacidade de eu ter o completo domínio sobre mim mesmo. Todos nós precisamos crescer nisso. Todos nós. Aqui jaz um que precisa. Senhor, eu preciso crescer nisso. Por isso que quando você nasce de novo, você ganha uma vida capaz de parar de fazer mal a você mesmo, porque agora você desenvolve um fruto. Que fruto é esse? Que obra é essa que o Espírito começa a operar na sua vida? O fruto do domínio próprio. Engraçado que Deus não quer ver ninguém controlando você, a não ser você mesmo. Domínio próprio. Você está autorizado. Você sabia que você está autorizado a fazer o que você quiser com a sua vida? Deus não vai te obrigar a nada. Tudo no reino dos céus, ele é baseado num convite. Tudo no reino dos céus é baseado no convite. Tudo nesse reino é baseado numa abordagem de amor. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e estou empurrando, estou chutando, é assim que está escrito lá? Quero entrar, abre esse negócio aí, é assim que ele está falando? Não, ele está dizendo que ele já brincou de toque, toque, toque. É assim que ele faz. Ele abre, ele bate na porta. Tudo no reino é baseado num convite. Isaías 1:9, eu queria que você visse esse texto. Tudo é baseado num convite. Tudo é baseado na beleza do convite que ele veio fazer para nós. Liberdade é o seu presente, pago com preço de sangue, não para obrigar, mas para convidar. Apocalipse 1:19 diz, 1:9 diz assim, cadê? Desculpa, Isaías, eu não falei Isaías? Isaías 1:9, olha lá, Isaías 1:9, não é esse não, é aquele que diz assim, se quiserdes, 1:19, né? 1:19. É que eu coloquei 2 pontinhos aqui e o 1 não saiu, entendeu? 1:19 diz assim: se estiverem dispostos. Na outra versão diz assim: se quiseres e me ouvirdes. Se estiverem dispostos a me obedeceis, tereis comida com fartura. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra aqui? Ele é um convite que ele está fazendo, se quiserdes. Ele chega na nação de Israel e faz um convite. Ele não vai coagir você, ele não vai obrigar você, e ele, pasme você, ele não vai controlar você. Lá no jardim do Éden, ele deu uma ordem para Adão: não coma do fruto, porque no dia que dele comeis, vocês morrerão. Eva foi lá, Deus não colocou lá em Eva um negócio que deixava ela como um robô. O fruto do Espírito, essa obra do Espírito, vai dar a capacidade de você acessar uma vida completamente livre, para viver os sonhos de Deus, e para viver o seu destino, o seu verdadeiro design. Você sabia que sem liberdade, você não consegue ser o você que Deus criou você para ser? Sem liberdade você não consegue. Você vai precisar de liberdade. Você não vai precisar. Você tem que ter o controle. Deus, ele não fez um controle remoto para comandar a sua vida. Por exemplo, eu queria fazer uma pequena dinâmica aqui. Alguém tem um celular Android aí? Rapidinho. Você tem um celular Android? Fica de pé, por favor. Olha lá, você. Ela tem um celular Android. Quer ver? Que coisa interessante. Eu tenho um outro celular de uma outra marca, da Apple. Vamos supor que eu ligue para ela, como você chama mesmo? Alice, da outra vez, Laís. Thaís. Da outra vez eu falei de celular aqui, não foi? Vou falar de novo. Vamos supor que eu ligue para a Thaís e falo assim: Thaís, eu preciso configurar uma coisa aqui no meu celular. Como é que eu faço para configurar, para colocar um telefone aqui? Qual é a primeira coisa que ela tem que me perguntar? Você está no mesmo celular que eu? Senão vai dar o quê? Vai dar diferença.
eu não vou conseguir configurar o meu celular com as instruções que ela vai me dar. Não vai dar certo. Ela precisa ter um celular semelhante ao meu, que tem a mesma linguagem operacional, para que ela possa dizer, ó, vai lá no menu tal, acessa tal, porque se nós tentarmos configurar aparelhos diferentes, nós não vamos conseguir sintonizar a informação e não vai dar certo. Muito obrigado. O que acontece? Você não vai conseguir, isso acontece com qualquer coisa, viu, irmãos? Se você compra um carro, não adianta você ler o manual do outro. Cada aparelho tem o seu manual. Isso vale também para cada ser humano. Quando você tem esse encontro real com Jesus, você começa a descobrir as coisas que Ele tem para você, e você vive de acordo com o manual dEle, que é a sua palavra. Estão entendendo ou não? Quem está entendendo? Muito bom. Quando você tem um aparelho, seja lá qual for, se você tem aquele aparelho, você tem a liberdade de usufruir de toda a funcionalidade desse aparelho, está nas suas mãos. O problema é que você precisa saber usá-lo. Por isso que nós precisamos crescer na palavra de Deus. E o interessante é que quando você nasce de novo, esse Espírito entra em você, por conta desse convite, ele vem habitar em você, e você recebe toda a liberdade necessária para usufruir de tudo aquilo que o reino de Deus pode disponibilizar. Você não é mais um coitadinho, um miserávelzinho, você não é nada disso, você é filho amado dele, você vem com toda a capacidade de expressar a melhor vida cristã que pode ser vivida, a vida do Espírito, porque onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Você não pode, guarda essa, você não pode receber nada do reino de Deus, dos sonhos de Deus, se você estiver configurando a sua vida conforme o manual do mundo. Não vai dar. Não vai dar para você configurar. Como é que configurar uma família estável, um namoro promissor, configurando como o mundo faz. Não vai dar. Não vai dar você configurar a vida financeira do reino olhando como o mundo age com o dinheiro. Não vai dar. Você vai precisar de um novo coração, de liberdade no conhecimento da palavra, da voz de Deus, para você mergulhar em tudo aquilo que Deus tem para você. Deus não tira você lá da prisão do diabo para colocar na prisão de Jesus. Não, não tem isso. Não tem prisão no reino. No reino tem liberdade para você explorar tudo, mas você precisa do Espírito que promove a liberdade. E esse Espírito é acessado através de um convite. Algumas pessoas têm ideias equivocadas sobre Deus. Eles dizem assim: Deus, me controla, por favor. Eu não quero mais sentir vontade de pecar. É louco isso. Deus, me controla. Escolhe para mim, Deus, com quem eu vou casar. Quem vai casar é você, filho. A palavra de Deus lá, dentro da liberdade, dentro do manual, está tudo escrito os parâmetros. Imagina seu filho chega para você e fala assim: mãe, pai, eu quero casar, você pode escolher uma esposa para mim? Ia ser um fracasso, não ia? Não ia ser? Deus não faz esse negócio. Deus não tem controle remoto sobre você. Aliás, o pastor César falou mais ou menos algo parecido com isso na semana passada. Você pode fazer o que você quiser. Deus é o Deus que deixa. Sabia que Deus é o Deus que deixa? Ele deixa você ir para a direita, Ele deixa você ir para a esquerda, Ele deixa você fazer o que você quiser. Sabe por quê? Porque você pode fazer tudo. Agora, a partir do momento que eu ganho uma vida do Espírito, eu começo a verificar o que é que faz sentido para mim, para o projeto original da minha vida. E esse Espírito começa a contar, a relatar, a revelar o que Deus sonhou para mim. Né?
Porque quando a gente põe o controle na mão de Deus, a gente vive uma vida sempre culpando ou as pessoas ou a Deus. Ah, está acontecendo isso porque Deus, afinal de contas, Deus deixou acontecer isso. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus é o culpado. Afinal de contas, e Deus, o grande segredo da liberdade é a responsabilidade que ela imprime. Né? Então é assim, Deus não tem controle, Ele tem convite. Diga assim, Deus não tem controle, Ele tem convite. É engraçado, né? Alguém te liga e você fala, e aí, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí? Não, Deus está no controle, mas quem decide tudo é nós. Não é isso? Que controle que Deus está? Deus está no comando, meu irmão. O comando e o controle é um pouco diferente. Você sabe a diferença de controle e comando? Você está na avenida dirigindo o seu carro. Quem está no controle do seu carro? Quem está? Você, mas tem um guarda parado lá na pista. Quem está no comando da pista? O guarda. É um pouco diferente. Esse negócio de nós dizermos que Deus está no controle, mas nós não assumimos a responsabilidade, nós estamos transferindo os nossos erros e as nossas burradas, tudo para Ele. E dizendo assim, em 1997, se Deus não tivesse... Aí a gente vive essa vida baseada em mentiras. Tudo no reino é convite, no reino não tem controle. E a coisa mais linda que Deus deu, que é igual a Ele, Ele nos fez igual a Ele, Ele nos fez como Ele, e com uma habilidade que Ele tem, a habilidade de escolher. Diga, escolher. Escolher. Jesus, Ele chega um dia e fala assim para os discípulos, discípulos, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o que vocês pensem, como vocês estão vivendo, a escolha foi minha, eu escolhi vocês. Eu dou conta de respaldar essa história. Você pode me negar, Pedro, eu escolhi você, Pedro. Quando a gente aprende a fazer escolha, nós somos responsáveis pela nossa parte, a nossa metade. E nós honramos e nós cumprimos ela. Jesus honrou e cumpriu a sua parte da escolha. Não foi porque Pedro, às vezes a gente está fazendo escolhas no nível do que a outra pessoa, ou do que Deus pode me oferecer. Jesus, eu escolho você. Mas se eu for lá na igreja, conhecer o Joãozinho, ele for rico, olhar para mim, gostar de mim, eu vou te servir, Jesus. A gente fica fazendo barganha com ele, como o pastor falou aqui agora. A capacidade que Deus nos deu, a capacidade que Ele nos deu foi de escolher. Então, se Ele nos fez como Ele, a capacidade da escolha está na mão de quem? Na minha ou na de Deus? Quem vai escolher a esposa para casar? Você pode dizer, Senhor, o que você acha dela? Mas quem vai casar com ela é você, não é Deus. Quem vai casar com ele é você. Quem vai comprar é você. Às vezes a gente está... Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa me ensinou algo. Ela falou assim, sabe, Deus, irmãos, Ele vem ativar em nós a capacidade de escolher conforme os padrões da liberdade, escolher de acordo com os padrões da verdadeira liberdade. Isso é assustador. Sabe por quê? Porque você pensa que você pode tudo, e você pode. Só que eu vou te falar o que acontece quando você pensa acerca disso de forma errada. Quando você não tem liberdade, você se torna um ser reagente. Você reage. Bateram no meu carro. Ô vida, ó céus, ó azar, ó inferno. Está chovendo, ó dia. Quando você tem escolha, você pode escolher entre pecar ou não pecar. Quando você é livre, você pode escolher entre pecar ou não pecar. Você pode escolher entre ter medo ou amar. Você pode escolher a covardia ou a coragem. Só os livres podem escolher isso. Chega lá uma notícia de que alguém está doente lá na minha casa, e eu posso escolher fazer uma parceria com o medo ou com o amor e as promessas dele. O livre pode isso. Aquele que não tem Deus não consegue fazer essa escolha. É muito raro. É muito raro. Eu posso escolher entre a tristeza e a alegria. Eu posso escolher entre a desesperança ou a esperança. Eu posso escolher entre culpar alguém ou perdoar alguém. Eu posso escolher entre a amargura
ou a doçura. Eu posso escolher viver no passado ou viver no lugar em que eu estou caminhando para o que Deus tem para mim. Eu vou poder fazer escolha. Eu gosto do que o Spurgeon diz. Spurgeon tem um livro chamado Livre-Arbítrio e um Escravo. E nesse livro ele fala que a pessoa que não conhece Deus, ela não tem livre-arbítrio, porque ela só consegue pecar. Em relação a Deus, o mal que ela quer fazer, ela não consegue, e o bem que ela quer fazer, ela não consegue praticar. Ele não tem livre-arbítrio. Só o Filho de Deus pode. Só Adão e Eva poderiam escolher comer da árvore ou não comer da árvore. Depois que ele comeu, a escolha foi feita. Antes dele comer, ele tinha escolha para fazer. Ele escolheu desobedecer. Escolher, irmãos, é o lugar onde nós declaramos o nível de entendimento que nós temos de liberdade. Um escravo, meu irmão, pensa comigo, você fala assim, um escravo, querido, não tem escolha. Pensa numa prisão, pensa na Papuda, ou qualquer outro presídio, no antigo Carandiru, a pessoa está presa ali, ela quer sair de lá, ela pode? Não. Ela consegue? Não. Ela tem que ter um alvará de soltura, ou alguém tem que libertar ela. Agora, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque todos nós aqui somos cristãos, todos nós aqui somos filhos de Deus, todos nós aqui que nascemos de novo, temos o Espírito Santo em nós. Sabe, irmãos, quando a gente olha para o mundo sem Deus, e vê o mundo batendo cabeça, o mundo sem Deus errando, dando cabeçada na parede, é normal, é como comprar um bilhete premiado. O cara não conhece a Deus, ele vai bater cabeça mesmo, ele não conhece a Deus, ele vai errar mesmo. O mundo jaz no maligno, é normal eles não terem capacidade de escolha, se sentirem presos, não tem como dizer sim ou não, só pode reagir às circunstâncias. Você vê as pessoas no mundo dando cabeçada, é completamente compatível com a prisão que elas estão. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu amo os coachings, eu amo, acho que eles têm o seu lugar, mas o problema dos coaches é quando eles falam assim, o pé de milho, você pode dar uma laranja? Não vai dar certo. Todos precisam de um treinador, todos precisam, mas não dá para ensinar pé de milho viver vida de pé de laranja. E o que acontece é o seguinte, quando você olha para o mundo sem Deus, e você vê eles tentando, e não conseguindo, você entende, você sabe, o que você tem vontade de falar lá para o seu vizinho que está com os filhos nas drogas, ou alguma coisa que aconteceu com ele de ruim, uma doença, você quer falar de Jesus para ele, você quer apresentar Jesus, aí o que acontece? O que ele faz? Ele fala assim, vou tentar, quer ver, eu vou pedir uma gentileza aqui para você, ô Rafael, tenta pegar esse controle aqui para mim, por favor. Vou pedir, vou deixar esse controle, tenta pegar ele para mim. Obrigado, Rafael. Eu vou fazer com você agora. Tenta pegar esse controle aqui para mim. Nenhum deles falaram que eu pedi, eles pegaram o controle, eu falei para eles tentar. Eles pegaram. Tem tanta gente, irmãos, dizendo assim, eu estou tentando servir a Deus, eu estou tentando ter uma vida de leitura da palavra, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando, e dá para virar até um samba esse eu estou tentando. Eu estou tentando ser um bom marido, eu estou tentando ser santo, eu estou tentando orar mais, eu estou tentando amar as pessoas. Sabe, irmãos, imagina você chegar no dia do seu casamento, e o pastor lá, o padre, sei lá quem, chegar para você e falar assim, dar aquele sorriso e fazer aquela oração, né, falar aqueles votos, você promete na saúde e na doença, na tristeza ou na riqueza, não sei no que, aceitar ela como sua legítima esposa e cuidar dela e amar dela, e o caba responde assim, eu vou tentar. Algumas pessoas fazem assim com Deus.
Algumas pessoas só estão na base da tentativa. É o que um preso tenta fazer para escapar da cadeia. Quando você não nasce de novo, você só vive no mundo das tentativas, tentando e tentando e tentando. Vai preparando meu vídeo aí, filho. Agora, veja bem, quando você vive uma vida livre, você não precisa mais tentar nada. Você pode se posicionar e caminhar e fazer. O que diz Jesus? Seja a sua palavra, sim, sim, e não, não. Às vezes, irmãos, você pode estar até sujeito a uma condição. Por exemplo, eu estou numa condição sem recursos financeiros, mas essa é só a minha condição, não é a minha posição, porque em Cristo Jesus eu desfruto de todo o recurso, isso é temporário, e eu estou ouvindo a Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou cumprindo com o que Ele falou, eu estou andando dentro da liberdade, e eu vou provar de uma vida financeira. Isso é circunstancial, essa não é a minha condição, essa é a minha condição, mas a minha posição é estar abastecido em todas as coisas. A sua convicção é diferente, a sua maneira de viver a vida, você vive a vida, quem é livre vive da sua posição, não da sua condição. Eu aprendi isso com o pastor Nadinho. Quem é livre, vive da sua posição. Qual é a sua posição? Estou assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, essa é a sua posição. Se você não for livre, você sempre vai viver da sua condição. Como é que está a sua condição? Estou lascado. Como que vai, fulano? Não vai. Porque sempre tem uma coisa. Esses dias eu encontrei o rapaz que trabalha lá no estacionamento do prédio, e ele conversando comigo, ele falou assim: cara, eu sou um cara feliz, eu ganho R$1.900, e eu viajo, não me falta nada, eu sou feliz, eu ando para cima e para baixo. E eu olhei assim, eu abracei ele, e eu falei para ele assim: cara, você é livre, porque esse valor não limita ele. Alguma coisa acontece, irmãos. Alguma coisa acontece no reino, na liberdade, que expande você para o lugar que ele tem. Eu creio nisso. A liberdade te dá o direito de viver da sua posição, do que a palavra de Deus diz. Eu queria passar aquele filminho agora, passa para mim. Irmãos, está lá, olha só que filme eu vou passar para você, 30 segundos. Para você tudo impossível é. Esse é o Mestre Yoda. Põe de novo, volta lá. Para você tudo impossível é. Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não diferente é, só diferente sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. Irmãos, para o Filho de Deus não tem tentativa. Tem, eu creio no meu Senhor, Ele prometeu, eu fico com a sua promessa. Esse negócio de tentativa é para quem está no terreno que não é o da liberdade. Pare de dar uma de diabo. Fica tentando. Quem é o tentador por excelência? É o diabo. Pare de ficar tentando, o cara tenta. A Bíblia diz que lá no jardim Jesus estava lá, no deserto lá melhor, e apareceu o tentar. Pare de ser um tentador profissional. Ei, você não foi chamado para tentar, você nunca vai ver a palavra, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Olha só, Deus não tenta e não tenta, você entendeu? Não, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca você vai encontrar na palavra e Jesus tentou, tem isso na palavra? E Deus tentou, você não vai encontrar, eu procurei antes de falar isso. Pare de tentar imitar o diabo. Eu vou tentar. Não, eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Irmãos, como o mundo está dando cabeçada, é fácil de entender a causa.
Quando as pessoas que não conhecem a Deus estão batendo cabeça, não desfruta de uma vida familiar ajustada, não desfruta de uma vida financeira, não desfruta de uma comunhão com Deus, que na hora do dia mal, na hora do problema chegando até mim, ela tem quem recorrer, é fácil entender, mas sabe o que é duro? É duro ver filhos de Deus, amados, gente boa do coração de Deus, toda hora negociando a sua liberdade com o diabo. É duro isso. É duro ver irmãos, pessoas, a Bíblia diz assim, vós já deveríeis ser mestres, mas ainda tendes necessidade de leite, porque é criança que come leite. Deixa eu te falar uma coisa enquanto você está ouvindo. Deus quer te levar para um lugar de liberdade maior em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas é duro, irmãos. É duro ver amigos apertando o botão. Sabe aquele japonesinho lá da Coreia do Norte? Você sabe, né? Aquele lá. O coreano. Ele tem um botão ali. Ele é louco para apertar aquele botão. Tem uns irmãos que apertam o botão, aquele botão, sabe? Que pum, sabe? É o botão que explode a família. É o botão que explode as finanças. Tem irmãos fazendo isso, gente. Irmãos, gente preciosa, amada. Ele fala assim, hoje eu vou explodir os meus filhos. Pá! Hoje eu vou explodir o meu ministério. Pá! E toda uma vida poderosa é jogada fora. Sabe por quê? A Bíblia diz assim em Gálatas 5:1, irmãos, vamos ler esse texto, Gálatas 5:1, eu marquei aqui, mas, irmãos, não vos submetais, uma vez que vocês já são irmãos, ele está falando irmãos, dá um toque no seu irmão aí do lado, ei irmão, sabe aquele cara lá, irmão, lá daquele negócio da Era do Gelo, lá, não sei de qual desenho que é, do Procurando Nemo, fala assim, irmão, não permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente, diga verdadeiramente, nos libertou, não se submetam novamente à escravidão, seja da lei, seja do pecado, seja das trevas, seja do mundo, seja de qualquer coisa. É duro ver jovens apertando o botão da bomba atômica da sua santidade. É duro ver, porque no caminho da liberdade não tem presente melhor, não tem bênção melhor, não tem coisa melhor do que andar com Ele. Eu conheci Jesus com 17 anos, trabalhava lá no Silvio Santos. Um dia eu olhei para a televisão, tinha 10 anos, e falei, Silvio, eu vou trabalhar com você um dia. E quando eu fiz 15 anos, eu entrei lá. E ali eu conheci Jesus. Eu era um capeta, irmãos. O diabo tinha um dublê dele, em miniatura. Mas um dia ele começou uma boa obra na minha vida. Não completou ainda. Tem esse detalhe. Continua firme. Mas eu quero dizer, daquele dia, eu ouvi a sua voz. Não foi perfeito, irmãos, mas eu decidi buscar amigos, buscar uma família e me aproximar de gente que amava Jesus. Hoje a minha vida não terminou ainda, preciso tomar muito cuidado, mas hoje eu posso olhar e dizer, Jesus, Tu és tão bom, Tu és tão bom. A cada dia Ele fica surpreendendo a gente. A liberdade do Espírito torna você uma pessoa poderosa para fazer escolhas boas. Ela te dá poder para fazer boas escolhas. Agora, uma vida de escravidão não dá. A Bíblia diz que tudo te é lícito, meu irmão. Tem esse versículo, né? Tudo é lícito, né? Sabe, eu acho que o Mark Zuckerberg, ele ganhou uns insights de Deus. Porque lá no céu tem um livro chamado Livro da Vida. E ele lançou um Instagram, não foi? Nos céus tem o Insta-Céus, Instant Heavens. Tem lá. E todo dia, Deus tira uma foto e posta lá no seu canal. Mas tem foto que Ele não pode curtir. E tem outras que Ele curte. A gente está no mundo dos likes, na era dos likes.
Nós estamos vivendo na era dos likes, que uma curtida, se eu postar lá e eu tivesse 100 curtidas, me dê 100 curtidas, Senhor. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, teve 100 curtidas. Né, Fabinho? Nem Salomão, em toda a sua glória, teve 100 curtidas. E a gente quer like, e like, e like, e like, né? Só que like é um negócio assim, parece, é igual o Denorex, lembra do Denorex? É do tempo de quem o Denorex aqui? Levanta a mão. Tem uns honestos aqui. Esperava a sua mão levantada, Najara. Eu esperava. Parece. Ah lá, você sabe, tá vendo? Você sabe. Parece, mas não é. Sabe, irmãos, tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas eu queria que você se lembrasse de uma coisa. Fazer negócios com o diabo, ele não é lícito. Fazer negócios do jeito do diabo, ele não é lícito. Fazer negócios como o mundo faz, não tem nada lícito no mundo. Então você precisa saber se tudo que você pode, é tudo que você pode mesmo. Porque você pode fazer negócios com o diabo, é uma escolha sua. O resultado também é seu. Tem irmãos que aprontam cada uma, irmãos. Aí eles vêm contar para você, que bom que eles vêm contar. Só que aí o que acontece, como o César falou aqui outros dias, mas foi depois, por que não foi antes? Não foi antes, sabe por quê? Porque se tivesse dado certo, eu ia ganhar um like. Irmãos, quando você anda na liberdade, você não tem controle. Você não precisa de ninguém controlando você. Quando você não é livre, você vai precisar de um controlador, de um controller, para você dividir as suas culpas com ele. Afinal de contas, foi meu pai que escolheu isso para mim. Meu pai, foi meu pastor, foi não sei quem, foi o meu líder de grupo familiar, foi a minha tia, foi a minha vovó, foi a tia da minha cachorrinha. Irmãos, Deus ele te trouxe num lugar de liberdade para que você possa experimentar, receber no seu coração, decidir sobre uma escolha que agrada o coração dele. Jesus, eu tenho isso e tenho aquilo. O que eu vou fazer hoje, Jesus? Sabe, eu queria dizer para os jovens, a Bíblia diz, vocês são fortes. Nós estamos numa geração de jovens Nutella, sabe o que é isso? Eu não tenho força, eu não consigo, eu não sei, eu não vou, eu não sei. Ei, jovens, vós sois fortes, e a palavra do Senhor está em vós. Só que tem um segredinho aí. No terreno da liberdade de jovens fortes, tem comunhão com a palavra de Deus. Sabe por que você não aguenta nada? Você já sabe, né? Nem vou dizer. Jovens, vós sois fortes. Se nós vivêssemos nesse mundo de hoje, com o coração cheio de Jesus, quem você não pode se tornar? Aonde você não pode ir? Deus está com as portas abertas. Venha, meu filho, eu vou te prosperar, eu vou te patrocinar, eu vou te ajudar. Esforça-te, não te mandei eu. Esforça-te, não te mandei eu. Tudo que você pôr as mãos eu vou prosperar. Isso acontece no terreno da liberdade. São as escolhas que fazemos que indica quanto nós estamos livres. E eu queria caminhar para o final, dizendo uma coisa para você e lendo 2 textos. Nós estamos, irmãos, numa geração de cristãos indiferentes. Isso é muito sério. Jesus chega diante daqueles homens e ele diz assim: eu toquei flauta e vocês não dançaram. Eu pus uma música triste e vocês não choraram. É uma geração que não se anima com muitas coisas. Você não pode fazer parte disso. Você foi chamado para viver no terreno da liberdade. No terreno da liberdade é Deus te impulsionando. Diz Deus, vai meu filho, vai, eu estou com você. Vai, porque eu te ajudo, eu te esforço. A destra da minha justiça te acompanha. Eu quero ler um texto em Cantares de Salomão 5:2-8. Esse texto tem mexido comigo. Esse texto é de uma mulher. Eu quero que você projete aqui, por favor, para mim, contar o que está acontecendo. É uma geração que, eu ouvi o Bill Johnson falar uma frase que ele diz assim: arrependimento tardio é pecado.
Repete comigo, atendimento tardio é pecado. Olha o que diz esse texto, dá para abrir aí, porque eu não tenho ele aqui na minha Bíblia. Aliás, eu estou até sem Bíblia, irmãos. Que coisa. Cantares 5, 2-8. Lá está a esposa. É difícil esse texto mesmo, irmãos. Está lá, no meio da Bíblia ali. Acha aí que eles estão colocando lá. Presta aqui para mim. Muito obrigado. Eu vou ler na versão da Gabriela. Não, não é da Gabriela não, Jesus. É da NVT, desculpa. Cantares diz assim. 5:2. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. É mais ou menos aquela história assim. Eu estava meio dormindo, meio acordado, está entendendo? É isso aqui que estava acontecendo. Eu estava meio dormindo, meio acordado. Quando eu vi o meu amado bater a porta e chamar. Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo úmido no sereno da noite. E ela respondeu assim: eu já tirei a túnica. Eu vou me vestir de novo? Eu já lavei os pés. Eu vou ter que sujá-los? Meu amado tentou destrancar a porta e o meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfumes e os meus dedos pingavam mirra. Quando puxei o ferrolho, abri a porta para o meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos prestar mais atenção à voz de Deus. Ele tem um caminho de liberdade para nós, mas nós temos deixado ele ir embora. Nós temos preferido tantas coisas. Eu não falo por você não, eu falo por mim. Eu tenho tentado prestar atenção nisso. O meu amado foi embora. Você já imaginou Jesus lá? Ele ia falar com você na próxima página, nos próximos 2 minutos de oração. E você deixou ele embora. Deus está tentando, irmãos. Deus está tentando nos chamar a atenção para uma vida cristã completamente diferente dessa que às vezes a gente acha que é para viver. Ele nos chamou para viver uma vida de liberdade, e liberdade é ter uma profunda comunhão com o Espírito Santo, que Ele seja capaz de falar cada coisa. Hebreus diz assim, que aquele povo, ele não reconhece, Jesus disse que o povo não reconheceu o dia da sua visitação. Agora, eu quero te mostrar um texto muito sério. E eu creio que esse é um alerta para nós como igreja, no começo de 2024. Porque Deus quer, sabe quando eu oro por essa igreja, eu fico pensando em vocês, irmãos. Eu penso em alguma coisa que vai abalar Atibaia. Não é por causa de você não, é por causa dele em você. É por causa do seu sim, é por causa do seu eis-me aqui, é por causa de você vai falar assim, eu vou ter uma célula, eu vou negociar, não importa se eu sei, se eu não sei, não é sobre mim, é sobre ele, não é na minha capacidade, é na dele, eu só vou me colocar à disposição dele. Quando eu olho para isso, eu vejo cada pessoa fazendo isso, eu falo, que exército nós poderíamos ter aqui. Mas certa vez, um fariseu chegou para Jesus e falou assim para ele, eu quero abrir em Lucas 17, e com esse texto eu vou terminar, esse mais um, Lucas 17, essa é a pergunta do milhão, Lucas 17, verso 20, certo dia, Lucas 17, verso 20, certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, não se pode dizer, ele está lá, ele está aqui, o reino de Deus já está dentro de vocês. Então os discípulos se aproximaram, agora foram os discípulos, se aproximaram, então ele disse aos seus discípulos, aproximando-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão, vejam lá, está aqui, mas não o siga,
Porque assim como o relâmpago, como lampeja nos céus, na extremidade dos céus, assim será quando vier o Filho do Homem. Mas deixa aí que eu acho que eu estou... assim. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Deixa eu ver onde que está a palavra que eu queria aqui. Espera aí. Aí ele está falando aqui, num determinado lugar, o César pode me ajudar? Ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Cadê essa parte? No 32. Vamos pular então para o 30. Deixa eu ver. Naquela noite, 34, vamos pular essa parte, a parte importante aqui vem agora. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e outra será deixada. 2 homens estarão trabalhando junto num campo, um será levado e outro deixado. Cadê o 32? Já passei? Confundiu tudo aqui, irmão? Está tudo bem. Nesse dia, no verso 31 então, nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Os fariseus queriam um sinal dos últimos dias, irmãos. Me perdoe aqui pela confusão que eu fiz. Os fariseus interrogaram Jesus. Eles queriam saber como seria o último dia. Eles queriam entender a escatologia. Tem muito crente preocupado com a escatologia, né? Já viu isso? E aí, o Apocalipse. Quando que nós vamos ter, pastor, aquela sessão das 4 trombetas e os cavalos brancos e os vermelhos? Quando nós vamos ver o grande dragão? Era a resposta dos fariseus. Era a pergunta deles. E o Jesus olha assim, lembrai-vos da mulher de Ló. E por que ele mandou a gente lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló é um sinal para a nossa geração. A mulher de Ló é um sinal para nós. Ló, ele partiu um dia com Abraão de Ur dos Caldeus. Ele se mudou para Canaã, depois ele se separou de Abraão, ele escolheu a melhor terra, ele escolhe a terra de Sodoma. Abraão chega para ele e fala assim, ei, qual terra você quer escolher, Ló? Ló olhou as campinas do Jordão, viu Sodoma e Gomorra e falou, nossa, essa terra é top, eu quero aquela lá, Abraão. Então Abraão falou assim, então eu vou para lá. Ló, eu até vi um post esses dias que dizia o seguinte, Ló achou que a terra ia cuidar dele. Abraão não precisava da terra, Abraão precisava da bênção. Abraão não precisava que a terra, Ló apostou na terra, Abraão apostou no Senhor. Tem muita gente, eu vou mudar para tal lugar, porque quem sabe lá, irmãos, dá uma olhadinha na história de Ló. Ele falou, a terra lá é bonita, a terra lá é maravilhosa, mas a cidade era terrível. Sodoma sempre tinha problemas. Aí Ló é capturado, junto com a cidade. Abraão vai lá e resgata ele. A vida de Ló segue em Sodoma. Os anjos visitam aquela cidade, para tirar Ló de lá. Ló estava vivendo numa cidade cheia de pecado. E um dia Deus respondendo à oração de Abraão, falou assim, eu vou salvar Abraão, os seus familiares lá. E Deus decide destruir aquela cidade. 2 anjos vai lá e busca Ló. E os anjos, diz a Bíblia que Jó era tão letárgico, como acontece com alguns, que os anjos tiveram que agarrar ele pela mão e puxar ele. Vem Jó, vem Jó, vem Jó. Ló, vem Ló. São irmãos, são parentes. Vem Ló. Vem. Os anjos tiveram que agarrar ele. Aqui está o ponto. Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló. E se você for lá em Gênesis 19, do 16 ao 26, eu não vou abrir. Aquela mulher sai de Sodoma, mas ela não queria sair de lá. Sabe por quê? Porque lá estavam os seus amigos, lá estava o seu coração, lá estava tudo que ela sonhou. Seu coração estava em Sodoma, suas plantinhas estavam em Sodoma, seus amigos estavam em Sodoma, sua vida estava lá. E a Bíblia diz, onde está o teu tesouro? Está o seu coração. E aquela mulher, quando saiu da cidade, ela olhou para trás, porque ela não queria ter saído de lá. E quando ela olhou para trás, a vida dela foi tomada e transformada numa estada de saus. Você não vai conseguir avançar muito, mesmo frequentando todos os domingos, indo na célula,
se o seu coração, a sua mente, a sua vontade, o seu desejo estiver atrelado ao do Senhor. Sabe o que aconteceu com ela? Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela não estava preparada para aquilo que Deus tinha para ela. Aquela mulher não sabia como receber uma visitação divina. Ela não percebeu a mudança permanente que estava para acontecer na sua vida. Embora ela fosse parente de Abraão, ela não estava com seu coração preparado para a transição que Deus tinha para ela. Deus tem uma transição para você. E você tem que sair do terreno da tentativa e entrar naquilo que Deus quer para você. Amém? Tentativa é para quem está na prisão. Você pode ficar de pé comigo? Lembre-se da esposa de Ló. Ela olhou para trás. Ela decidiu negociar entre a nova vida que Deus tinha para ela e a velha vida que ela queria viver. Assim tem sido alguns crentes. Você quer saber como vai ser no fim do mundo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, a Bíblia tem várias advertências para o nosso coração. Você, lembre-se lá do começo, liberdade é o seu presente para mim, pago com preço de sangue. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas sabe, irmãos, chegou a hora de você se entregar. 2024 vai ser o tempo em que você vai se largar na mão de Deus. Que você vai dizer assim: eu não vou ser mais um crente, deixa para lá, porque tem um deles aqui, não, estou brincando. Você não vai ter mais um cara com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não vai ser mais um cristão oscilante. Não é isso que Ele tem para você. Ele te deu dons, talentos, sabe? Aqueles frutos lá, você pode mergulhar no amor, você pode mergulhar onde você quiser. Deus tem algo para você esse ano, diga amém. Nascer de novo é o que te dá a chave da liberdade para a exploração de todo o reino através de escolhas bem-sucedidas. Deus, nesta manhã, eu vejo como se fosse um anjo agarrando na sua mão e falou: eu quero tirar esse cara do mundo. Eu quero tirar essa mulher do mundo, eu quero tirar esse jovem do mundo, eu quero tirar essa pessoa, eu quero mudar a mente dela, eu quero mudar o coração dela. Não é à toa que essa é praticamente a segunda palavra que começa esse ano. Isso é para você prestar atenção no tipo de ano que Deus tem para você e para a sua vida. Não olhe para trás, não tem nada lá atrás, não tem nada lá atrás que vale a pena, não tem nada lá atrás, não tem nada lá atrás. Jesus, obrigado, porque os que olham para trás, Senhor, são deixados para trás. Os que olham para trás ficam para trás. Quem está indo para frente não tem tempo de olhar para trás. Deus é livre, meu irmão. Ele fez filhos livres, fez filhos da sua imagem, a sua semelhança. Deus não vai fazer uma coisa velha, Ele vai fazer a próxima coisa nova. Ai, Deus, faz de novo aquele negócio lá do passado. Não, Ele tem uma próxima coisa nova, melhor. O que Ele fez no passado foi referência para Ele fazer melhor e maior e mais estupendo, porque Ele é Deus, Ele é linear, Ele está indo para frente, Ele faz uma coisa nova. Esses dias eu aprendi que eu não quero mais nem reavivamento, eu quero avivar, porque re já passou, eu quero o novo de Deus. Não tem nada velho, o novo, o novo, o novo, o novo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente somos livres. O último texto que eu queria dizer diz assim: porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo quer ter um encontro com você nessa manhã. Ele quer dizer: filho meu, ouve o papai. Filho meu, você é muito amado. Eu paguei caríssimo por você. Você não me custou qualquer coisa. Você custou o sangue do primogênito de toda a criação. Eu quero que você entre na liberdade. Irmãos, essa manhã
Essa palavra é para todos nós. Mas eu queria que você parasse e pensasse agora claramente. Claramente. Se você vai continuar vivendo nos terrenos das tentativas. Se você vai crer naquilo que Ele falou. E se você vai dar um sim para Ele, como você nunca deu. Se você vai começar o melhor ano da sua vida. Se você vai começar o ano mais incrível da sua vida. E esse ano é o ano que com Jesus não importa o que me aconteça. Não importa, não importa, porque Ele está comigo. A sua vara me sustenta, o seu cajado me consola. Se eu cair, Ele está comigo. Se eu levantar, Ele está comigo. Ele está comigo aonde eu vou. Ele quer ouvir o seu sim. Ele quer ver o seu dizendo: Senhor, eu estou de volta. Eu estou de volta, eu quero você hoje. Eu quero você hoje, Jesus. Eu não vim aqui por acaso nessa manhã. Eu quero você hoje, Jesus. Eu quero você hoje. Eu não vou ser mais um crente instável. Alguém que um dia tem um compromisso, outro dia não tem. Um dia tá, outro dia não tá. Deus, conta comigo. Jesus, conta comigo. Jesus, conta comigo. Eu te dou a minha vida. Você foi firme nesse negócio. Eu não vou quebrar essa aliança. No terreno da liberdade, onde eu posso tudo, a primeira coisa que eu sei é que eu tenho uma aliança com Ele. E essa aliança não é mais eu quem vivo, mas é Cristo vive em mim. E agora eu permito que Ele venha desenvolver a vida dele em mim. E aí eu verdadeiramente sou livre.